Olá, irmãos. Eu vou aproveitar o nosso grupo que ainda está aberto para fazer algumas orientações adicionais sobre a aplicação dos projetos que vocês fizeram no último domingo, a aula 12, né, que nós tivemos. E primeiro eu vou mencionar por alto todos os projetos, para todos terem uma noção geral dos projetos dos outros grupos. Na verdade, se nós tivéssemos tempo ainda, a ideia era cada grupo montar o seu projeto ali no dia que nós fizemos no domingo passado, e depois apresentar o projeto para os demais grupos, para todos tomarem conhecimento, ciência, para depois entrar na prática do projeto. Né? Mas como o nosso tempo acabou terminando, isso não foi possível fazer, mas eu que tomei ciência praticamente de todos os projetos de cada grupo, eu vou falar por alto aqui, pelo áudio, para vocês mais ou menos o que é cada projeto, e eu aproveito já para fazer alguns ajustes e algumas sugestões para a aplicação daquela parte inicial. Né? Vocês tinham que montar o projeto, mas tinham que montar também uma aplicação imediata, que seria exatamente a aplicação que iria contar como requisito para aprovação, né, nesse segundo módulo, né, para vocês terem a conclusão desse segundo módulo. Né? Então, eu vou fazer alguns comentários específicos sobre essa parte do projeto, da aplicação imediata que vocês vão fazer aí até o fim do ano para a conclusão do curso. Não foi possível ali pela correria, né, no último dia, não foi possível eu comentar especificamente em todos os grupos sobre a aplicação e também de dar algumas sugestões específicas, não foi possível. Então, eu vou aproveitar e fazer isso aqui. Então, começando com o grupo do Marcos, da Santina, Marcos Santina, Helenice e Daniele, pela minha anotação que eu tenho aqui, que ficaram com o tema de recepção dos visitantes. Basicamente, eles pensaram que deve ter uma equipe, né, uma comissão, uma equipe responsável por recepcionar as pessoas na igreja, né, em especial também os visitantes. Né, isso não é uma coisa que pode ficar solta, então eles pensaram a respeito disso. E formando essa equipe, deve haver uma escala também para que essa equipe possa funcionar. Isso também faz parte da organização ali do projeto que eles fizeram. E eles pensaram também num kit, numa lembrança para os visitantes. Lembrando que esses visitantes aqui que a gente comentou são aquelas pessoas que estão vindo não só pela primeira vez, né, mas primeira, segunda, terceira vez, aquelas primeiras vezes que as pessoas chegam na igreja. Né? Então eles pensaram basicamente, né, posso estar esquecendo alguma coisa, né, mas por alto, basicamente isso é uma equipe, montar uma equipe, fazer uma escala de atuação dessa equipe, né, casais, né, que podem recepcionar e tal, e, e um kit, uma lembrança que pode ser inclusive personalizada ali com o nome da igreja, endereço, né, que pudesse ser oferecido aos visitantes nesses primeiros dias que eles comparecem na igreja. Sobre a aplicação imediata, né, a parte do projeto que seria a aplicação imediata, eles decidiram já começar, desde até domingo passado, montando ali uma escalinha entre eles para que eles recepcionassem os visitantes. E o que eu gostaria de sugerir para esse grupo, agora mais especificamente, é que, eu acho que eu até cheguei a comentar lá no dia, que eles não precisariam, né, como fazer uma lembrancinha personalizada da igreja, tal, envolve um tempo maior, mandar fazer, etc. Eu sugeri até que eles fizessem, oferecessem uma lembrança, realmente uma lembrancinha para os visitantes, que não precisasse ter essas informações a respeito da igreja, tal, podia ser uma lembrancinha simples e até qualquer, né, que eles poderiam muito bem comprar, elaborar, somente para fins desse projeto de aplicação imediata. Então eu reforço para vocês do grupo, então que façam, que providenciem essa lembrancinha. Pode ser uma coisa até mesmo simples, vocês mesmos podem fazer um cartãozinho,
com alguns dizeres, vocês podem comprar uma coisa muito simples, porque a ideia do projeto não é realmente você aplicar o que você idealizou como o projeto mesmo funcionando em toda a sua extensão, né? É um projeto imediato só para fins de conclusão do curso. Então vocês podem providenciar essa lembrancinha que vocês podem imaginar o que pode ser. E eu sugiro também que vocês definam mais ou menos um procedimento como isso seria executado. Por quê? Para que não fique uma coisa que cada um faz como quer. Essa é basicamente a ideia de um projeto, né? É claro, recepcionar um visitante, entregar, mas tem a pessoa que vai entregar ali, ó, mal olha na cara do visitante, tem outra pessoa que vai mandar o visitante pegar a lembrancinha ali. Então, quer dizer, cada um vai fazer do jeito que quer. A ideia do projeto é você definir mais ou menos como vai acontecer, você fazer um planejamento detalhado. Então, eu acredito que isso no dia lá que a gente conversou não ficou muito claro ou muito específico o que vocês vão fazer. Então, eu peço para que vocês definam exatamente o procedimento. Por exemplo, quando vai ser abordado os visitantes? Antes do culto ou depois do culto? Quando? Exatamente. Então vamos supor que seja depois do culto, para que vocês não entreguem um presente, por exemplo, antes do culto e tire a atenção do visitante. Vamos supor, é depois do culto. Ok, então depois do culto o visitante vai ser abordado pelo pessoal da equipe, ou por um ou dois, e aí vai ser só entregue uma lembrança para eles? Ou vai ser dito alguma coisa? Se vai ser dito alguma coisa, poderia até mesmo se especificar uma frase para ser dita que, que não impede que a pessoa também possa improvisar e falar outras coisas, mas uma frase mais ou menos básica, padrão, em que fosse o mínimo que ao membro da equipe poderia falar abordando o visitante. Então, por exemplo, ao entregar o presente, dizer para a pessoa, ó, nós gostaríamos de te dar um presente, está aqui um presente, e você é muito importante para nós, será um enorme prazer que você possa congregar aqui conosco. Então, está aqui um presente para você, dizendo algumas palavras assim, estou imaginando aqui na hora, né? Mas vocês podem definir uma frase chave para dizer para o visitante quando é entregue o presente para eles. Sem prejuízo que a pessoa possa dizer outras coisas, é claro, né? Isso é só o mínimo, né, digamos assim. Então, esse procedimentozinho é que vocês precisam definir certinho entre vocês, o grupo, para executar na sequência. Também tem outro detalhe importante quando você vai abordar pessoas assim, é que não fica muito bem, por exemplo, um homem abordar uma mulher, né, que eventualmente pode ser casada, ou uma mulher casada abordar um homem. Então, isso também o grupo precisa definir qual é o procedimento. Então, por exemplo, sugestão minha, se é um casal que vocês observam que é um casal que está visitando, vai um casal fazer a abordagem. Entrega o presente, fala ali algumas palavras de boas-vindas, de tal, como eu sugeri. Se é um homem adulto, vai um homem adulto. Se é uma mulher, vai uma mulher. Se é um jovem, vai um jovem. Então, por exemplo, já o grupo não sendo muito grande, por exemplo, vocês podem até fazer o seguinte, que é mais interessante ainda. Se tem um casal visitando, vai um casal ou vai uma pessoa, mas pega um casal da igreja junto com você para fazer a entrega desse presente e falar aquelas palavras. Se é um homem que está visitando, pega um homem da igreja, leva junto com você para fazer isso. Se é uma mulher, aí não precisa ser nem uma mulher do grupo de recepção que pode fazer essa abordagem. Pode até ser uma mulher, quer dizer, né? Pega um homem, pode ser o seu marido, por exemplo, ou um outro homem da igreja, leva junto para fazer essa abordagem, pegar o presente. Se é um jovem,
Pega um jovem da igreja, pega o líder de jovens, leva junto com você. Então, o grupo precisa definir esses detalhes do projeto de aplicação. Tá? Então, não basta, né, só ficar lá na porta recepcionando, vocês têm que saber exatamente o que vocês vão fazer. Eu sugiro que vocês levantem, então, um presentinho para fazer essa abordagem e vocês definam essa abordagem, que pode ser mais ou menos nesses moldes que eu estou passando para vocês ou com alguns ajustes de vocês. Então, para esse grupo de recepção de visitantes, são essas observações. Agora, para o outro grupo, integração de frequentadores, que é o que estavam lá no domingo, Nelson, o Paulo e a Yara, né? A Yara estava nos visitando, mas participou ali, né? Que está participando do curso, está fazendo o curso, é o Nelson e o Paulo, né? Então, eles pensaram também que é necessário ter uma comissão, né, de uma equipe previamente escolhida, determinada para esse fim, para fazer a integração de frequentadores. Lembrando que os frequentadores já são aqueles que não são membros da igreja, mas também não estão visitando pelas primeiras vezes. São aquelas pessoas que já estão visitando a igreja há um certo tempo, né? Algumas semanas, alguns meses. Então já estão demonstrando um interesse de frequentar a igreja. E aí a ideia desse grupo é fazer a integração dessas pessoas na igreja. E eles pensaram em formar uma equipe dentro desse planejamento, desse projeto. É preciso formar uma equipe de integração e, de preferência, com pessoas que têm uma facilidade, né, em relacionamento, em conversar com pessoas desconhecidas, ou seja, aquelas pessoas sociáveis. Então, sempre nas igrejas tem pessoas mais sociáveis, pessoas que têm mais facilidade de conversar com desconhecidos, que seriam as pessoas em potencial que poderiam fazer parte dessa equipe, desse ministério ou desse projeto de integração de frequentadores, né? E aí, dentro daquela aplicação imediata que eles estavam pensando em fazer, eles sugeriram, então, abordar essas pessoas que estão frequentando, né? Abordar, chegar, conversar, procurar saber quem é, né? De onde vem, né? Aquelas perguntas mais ou menos básicas. Então, no momento ali, no dia, eu sugeri para eles especificarem melhor, então, essa parte da abordagem até da pessoa. Eu até perguntei para eles, né, o que exatamente seria essa abordagem, né? Isso tem que ser especificado. Então, nesse projetinho de aplicação, que é a parte mais imediata, então eu sugeri eles definirem, especificarem bem como seria essa abordagem. Eu dei alguns exemplos para eles, por exemplo, a abordagem poderia ser apresentar para outras pessoas da igreja, por exemplo, o próprio pastor, né? Tem um irmão na igreja que está frequentando, não é membro, está já há algumas semanas, né, participando dos cultos. Então, a abordagem nessa pessoa seria recomendável, conversar, saber de onde vem, quem é, o nome, qual é o interesse ali, né? E de repente apresentar para o pastor, né? E coisas do gênero, né? Mas agora, passando uma sugestão mais específica para esse grupo, eu diria para vocês fazerem o seguinte. Em primeiro lugar, eu acho que vocês têm que fazer um levantamento das pessoas que estão nessa condição na nossa igreja no atual momento. Ou seja, tem várias pessoas que não são membros e que são frequentadores, já têm vindo na igreja há um certo período, mas não são membros ainda. Quem são essas pessoas? Então, acho importante, na aplicação desse projeto, em primeiro lugar, vocês terem consciência de quem são essas pessoas. Vai ter pessoas que estão frequentando algumas semanas, vai ter algumas que já estão há mais tempo e não são membros ainda, mas é importante ter essa relação. Então, em primeiro lugar, vocês poderiam fazer um levantamento dessas pessoas, uma lista. Em segundo lugar,
vocês poderiam fazer uma lista de perguntas básicas para ser feita para essas pessoas. Não é um questionário, não é para chegar lá com uma fichinha para preencher necessariamente, mas eu digo uma lista com perguntas básicas pelo seguinte: novamente, vocês estão trabalhando em equipe. A ideia é haver um grupo de pessoas que façam isso. E nem sempre a pessoa vai ter aquela facilidade de chegar e saber como abordar, o que perguntar. Então, por isso é interessante ter uma listinha na organização desse projeto, você ter uma listinha. Quais são essas perguntas básicas, afinal? Eu diria saber o nome da pessoa, saber se ela pertence a alguma igreja. De repente, tem muitas pessoas que visitam, mas pertencem a outras igrejas. Então, você já sabe o terreno que você está pisando, né? Você não quer, né, constranger a pessoa que vai em outra igreja, de repente está visitando ali por alguma razão. Então, saber se pertence a outra igreja, saber se já é convertido, se já é evangélico, enfim, né, ou não, né? Às vezes é uma pessoa que nem conhece, entrou na igreja por acaso, às vezes é uma pessoa que, que tem a família cristã, enfim, é conhecido de alguém na igreja, né? Então, essas perguntas básicas. Saber se mora nas proximidades ali da igreja, se é um vizinho ali da igreja, se mora no bairro. E pode saber, inclusive, dependendo do tempo que a pessoa já está vindo, se ele tem interesse em se tornar membro, em participar conosco dos ministérios, já para pegar o gancho da apresentação, porque às vezes a pessoa está ali, está frequentando, ela está esperando alguém fazer essas perguntas para ela e até perguntar: ó, você tem interesse em participar aqui conosco? A pessoa fala: sim, estou vindo aqui porque eu tenho interesse. E aí a pessoa já pode pegar o gancho e fazer as apresentações. Ó, então vou te levar aqui para conhecer o pastor, ó, vou te apresentar o pastor. Apresento, ó, esse aqui é o pastor da nossa igreja. Mesmo que a pessoa já tenha conversado com o pastor em algum momento, é uma apresentação formal. Isso é o importante na educação, na recepção das pessoas. A pessoa ser formalmente apresentada para os outros e não a gente assumir que a pessoa já conhece. Ah, não, é só porque o pastor está lá na frente, todo domingo, a pessoa já conhece. Não. A pessoa não conhece ninguém, ela está deslocada, ela precisa ser introduzida, ela precisa ser apresentada. Então, um papel importante desse ministério é apresentar formalmente as pessoas que estão frequentando já há algum tempo, pouco ou um pouco maior, formalmente a certas pessoas da igreja. Por exemplo, aqui é o pastor, ó, pastor, não sei se já conhece fulano de tal, ó, fulano de tal é o pastor da nossa igreja, ó, ele já tem frequentado aí há algum tempo, ele mora aqui nas proximidades, ele veio de outra igreja, veio de outra cidade. Então você faz uma apresentação para o pastor, faz a ponte, apresentar para alguns líderes da igreja, né? Por exemplo, você toca algum instrumento aqui? Deixa eu apresentar você para o líder de louvor aqui, ó, Robiran, vem aqui. Ó, esse aqui é o fulano, ele mora aqui, ele veio de não sei de onde, ele veio de outra igreja. Você já fez aquelas perguntas básicas, então você sabe, pode apresentar para o líder de louvor. Se é um jovem, pode apresentar para outro jovem, pode apresentar para o líder de jovens. Ó, aqui está o líder de jovens, eles fazem isso e aquilo. Se é sei lá, uma família, pode apresentar para o professor da escola bíblica dominical: olha aqui, nós temos a escola bíblica dominical, aqui está o professor, você já apresentou o pastor, já apresentou o líder de jovens. Não precisa fazer isso também tudo no mesmo dia, né? Mas eu estou só mostrando o que é o papel de um projeto, de um ministério que visa a integração desses frequentadores na igreja e como a gente integrar bem. Então, no caso do grupo do Nelson e do Paulo, que estava sendo auxiliado ali pela Yara na hora, eu sugiro para esse projeto, para imediatamente aplicar uma parte desse projeto, fazer um levantamento. Quem são as pessoas que são frequentadores da nossa igreja? Não são nem membros e nem são visitantes, estão ali no meio, entre os dois. Quem são? Façam uma lista de perguntas básicas, coisa que vocês vão gastar ali poucos minutos para fazer, mas faz bonitinho essa lista de perguntas. E aí, na aplicação do projeto, vocês fazem isso. Você tem a lista daquelas pessoas que são frequentadores, você tem já a lista de perguntas, você sabe que o objetivo é fazer apresentações, fazer a pessoa se integrar, conhecer outras pessoas. Então, vocês abordam essas pessoas na aplicação desse projeto, nos próximos cultos, fazem essas perguntas básicas, apresenta pastor, apresenta para o líder de louvor, apresenta para quem for conveniente.
Então essa é a minha sugestão para aplicação imediata dentro do que o grupo discutiu e já tinha colocado em pauta ali no domingo, tá? Esse grupo de integração, então, dos frequentadores. Agora o terceiro grupo, que é o grupo de comunhão e relacionamento entre os membros. Esse grupo tinha bastante gente, então foi dividido em dois. Então, um desses grupos de comunhão e relacionamento era o grupo do André, Wilson, Niva, Lucas e outros ali que estavam juntos. Então eu vou comentar também sobre esse grupo. Eles fizeram um projeto bem bacana, em que tinha o objetivo de fazer as famílias caminharem juntas na igreja, né? Por exemplo, fazendo um tipo de um sorteio entre as famílias ali, para que durante um ano, por exemplo, duas famílias caminhem juntas, duas pessoas, duas famílias, enfim, fazer grupos, famílias, membros caminharem juntos, por exemplo, durante um período de tempo. Pode ser em um ano, pode ser 6 meses, né? Eles estavam discutindo isso lá no momento. Né? Então, por exemplo, se for um ano, aquela família caminha junto, oram uns pelos outros, fazem atividades juntas para aprofundar no relacionamento entre as famílias, entre as pessoas da igreja. Achei bem bacana. Mas na parte da aplicação imediata, se eu não me engano, eles não chegaram num formato final. Eu não cheguei a receber a informação final, né? Eles estavam discutindo se eles faziam essa parte da oração no começo, mas como eles iam fazer, se iam fazer só no grupo do pessoal do curso, né? Porque é uma coisa maior, né? Que envolve a igreja inteira e teria também um período de tempo mais longo, né? Exigiria, né? O ano inteiro, alguma coisa assim, né? Então, para uma aplicação imediata, eles tiveram que pensar em alguma coisa, num ajuste que fosse aplicado, pelo menos simbolicamente, num primeiro momento. E aí eu não me recordo do que ficou definido, por isso é importante o grupo passar para mim o que ficou exatamente definido a respeito dessa aplicação. Tá? Não foi passado. Mas eu vi que eles estavam cogitando a questão de aplicar num grupo menor isso. Aplicar essa ideia desse projeto, mas num grupo menor, como, por exemplo, os integrantes do curso. Mas ainda assim, a gente tem um período de tempo reduzido para essa aplicação inicial, por isso eu não sei o que eles decidiram. Mas o que me surgiu agora, que eu deixo como sugestão, que vocês podem acatar ou não, que poderia ser feito, como vocês estavam pensando, de repente um sorteio entre os membros do curso, né, que estão participando do curso, mas com um período de tempo definido. De repente, até o fim do ano, ou talvez até para o fim do ano. Por exemplo, a gente faz um sorteio e aí no fim do ano, na virada do ano, a gente faz essas orações. De repente a gente pode até gravar um áudio, gravar uma mensagem, mandar uma mensagem pelo WhatsApp para aquela pessoa que a gente pegou na virada do ano. Só um exemplo do que vocês poderiam imaginar com uma coisa bem específica que fosse possível executar num período curto de tempo. A gente podia pegar todos os integrantes do grupo, dos grupos então, do curso, né? Fazer esse sorteio e de repente no fim do ano, na virada do ano, cada um ora pelo outro, né? Pelo ano da outra pessoa ou da outra família, e manda uma mensagem na virada do ano, né? Para lembrar, a gente se lembrar, né? De orar uns pelos outros e colocar o ano da outra família ou da outra pessoa nas mãos de Deus, abençoando, né? Uma vez que talvez nem todos vão passar a virada de ano juntos, né? Ou talvez a maioria não vai passar, né? Então, aqui é só um exemplo de como vocês poderiam transformar, pegar uma parte desse projeto e fazer numa coisa menor, numa escala menor, e pudesse cumprir essa etapa da aplicação imediata ali, que é para fins aqui de requisito de conclusão desse curso. Tá? Então é a sugestão, mas aí eu aguardo, se vocês forem seguir outro caminho, eu aguardo porque eu preciso saber exatamente o que vai ser feito daí então. Ainda sobre o tema da comunhão e relacionamento entre os membros, tinha um outro grupo, que era o grupo
da Priscila, da Ana, se não me engano, do irmão Samuel, da Alzenia, eu acho, né? E mais outros lá que eu não me lembro agora. Mas esse grupo, dentro de uma das perspectivas até que a gente falou no curso, que a ceia, ou melhor, o que era sagrado na ceia, na igreja primitiva, não eram os elementos, o pão, o vinho, mas sim a comunhão e a lembrança que eles tinham do que aconteceu com Jesus naquela comunhão, né? A comunhão era sagrada, e que a ceia também, como eu disse, era uma refeição completa, né? Não era só alguns elementos. Eles observaram, o pessoal do grupo relataram que eles observaram que na última ceia que nós tivemos na igreja, a Adriana tem aquele costume de colocar lá o pão de verdade ali, né? As taças de vinho, né? Ou de suco de uva, né? A garrafa de suco de uva ali, né? A jarra. E aí no final do culto, alguns irmãos ali com um pouquinho mais de fome, né? Vão lá pegar um pouquinho de pão, comer, beber o suco de uva, né? E eles notaram que naquele momento ficou um momento muito gostoso ali, né, das pessoas ali em torno da mesa, e eles conheceram várias pessoas, né, eles que estão começando na igreja não há tanto tempo, né, conheceram várias pessoas ali que eles não conheciam, tudo naquele momento pós-ceia em que eles estavam ali próximo da mesa, comendo um pouquinho, um pedacinho de pão, comendo, bebendo uma taça de vinho, desculpa, uma taça de suco de uva. Então, eles tiveram essa ideia de que, de repente, em alguma ceia, algumas ceias que a gente celebra, nós poderíamos ter, após o culto, uma espécie de uma continuidade ali, em algumas coisas de comer ali, para incentivar a comunhão das pessoas, né? E eu até comentei com a Priscila que quando, nesse dia da ceia especialmente, eu tive a mesma impressão quando eu vi o pessoal ali em torno da mesa, depois do culto ter terminado, né, comendo ali um pedacinho de pão. Até comentei com o irmão, né, bem que podia ter um patê aí, né, para não comer o pão seco. Eu tive a mesma impressão que a ceia realmente ela acontecia dessa forma, né? E acabou deixando de acontecer dessa forma exatamente porque as pessoas começaram a tirar um pouco o foco da comunhão, começaram a colocar o foco mais na comida, em vez de ser na comunhão, e depois, por isso, tiraram a comida, ficou só os elementos, mas depois, com o tempo, começaram a tirar o foco da comunhão e colocar nos elementos. Então, uma ideia de trabalhar, eu já pensei bastante a respeito disso, de como trabalhar a ceia do Senhor de forma que a gente continue com o foco na lembrança do que Jesus fez e na comunhão que ele conquistou com o seu sangue. Então, achei muito interessante essa ideia, que pode ser aplicada sem dúvida, e a única observação que eu faria é o seguinte, na prática mesmo disso, que não fosse feito isso como mais uma festa da igreja, ou como mais uma festa da colheita, por exemplo, que as pessoas trazem lá um monte de comida, porque aí eu acredito que vai desviando o foco. Foi exatamente por isso que decidiram ao longo do tempo da história da igreja tirar a comida da celebração da ceia, porque a comida tem esse poder também de desviar o foco de muitas pessoas. Então eu acredito que se a gente fizesse uma coisa singela, mais simbólica mesmo. A questão não é comer, não é trazer um monte de coisa. A questão é a comunhão. Então, portanto, se nós fizéssemos uma coisa que tivesse a comida ali, mas que fosse uma coisa simples, bem simples, para que a comunhão fosse realmente enfatizada, e a comunhão eu quero dizer a conversa, conhecer, se relacionar, eu acho que seria muito interessante isso. Então, poderia ser feito exatamente assim, em vez de
trazer um monte de comida. Não, traz uns patês para passar no pão, traz uns pedacinhos de pães só, para que não mude o foco, o foco acabe não saindo daquilo que é o objetivo. Não precisa trazer refrigerante, pode ser até o suco de uva. Fica no suco de uva, por exemplo. Então, se tiver pouca coisa ali de comer, mas que as pessoas possam ficar ali em torno da mesa e conversando e tendo comunhão e se relacionando, eu acho que seria uma experiência muito interessante. Então, essa é a minha sugestão, mas isso, é claro, elas estão falando, é o plano geral, né? É o projeto maior, que daí precisaria de mais tempo para ser executado, tal, para aplicação imediata, para a conclusão do curso, né? Precisava ter aplicação imediata. E eu não me recordo do que eles me passaram no momento. Eu não me recordo se eles passaram alguma coisa da aplicação imediata. Porque a aplicação imediata, talvez até não, porque a aplicação imediata parece por óbvio fazer isso na próxima ceia. Só que eu fiquei sabendo pela Priscila que na próxima ceia, já é domingo que vem, isso não vai ser possível de ser feito, porque o grupo não vai estar presente no próximo domingo. Então a gente precisa rever, esse grupo precisa rever a aplicação, porque se não fizer na próxima ceia, a próxima ceia é só no dia 1º de janeiro, ou no primeiro domingo de janeiro. Acredito que as pessoas talvez não estejam aí, o grupo, né? Boa parte do grupo não esteja aí novamente. Então vai ficar para primeiro ou para a primeira semana de fevereiro. Então aí já está muito distante. Então acredito que o grupo tem que redirecionar, tem que fazer alguma coisa imediata. O projeto é esse, está feito, mas para aplicação imediata o grupo tem que pensar em alguma coisa. Pensar em alguma coisa, talvez outra coisa, né, mais relacionada com isso, que possa ser feita a aplicação imediata. Eu até sugiro que, de repente, essa aplicação desse grupo poderia ser feita na confraternização de fim de ano, né, em Morretes. De repente podiam pensar em alguma coisa que se relacionasse de alguma forma com isso lá, ou poderia ser feito talvez no Natal, né? Então eu vou deixar o grupo também deliberar a respeito disso, pensarem, decidirem. Se precisarem de uma sugestão, daí, ou de uma luz, venham falar comigo ali que eu posso dar algumas sugestões em cima disso, como eles podem fazer um projeto mais imediato dentro disso que eles pensaram. Ok? Então esse é o grupo também sobre comunhão e relacionamento entre os membros. Agora o próximo grupo é o grupo das necessidades materiais e financeiras. Ficou com a Raquel, a Jane, tinha mais uma visitante junto com elas, mas que não faz parte do curso, né? Então, a Raquel e a Jane. Então, elas fizeram um projeto ali que pensava também é preciso criar uma comissão para fazer essa parte da ação social, né? Cuidados com as necessidades materiais e financeiras. Uma comissão que, inclusive, visite as pessoas, né? Procurando saber qual é a real necessidade delas. Elas comentaram também de padronizar um certo procedimento, por exemplo, entregou 3 cestas básicas seguidas para uma família, por exemplo, é um indício que tem que visitar, né? Então, estabelecer certos limites ali, a partir dos quais você tem que fazer uma intervenção. Então, no caso, visitar, saber o que está acontecendo, para a igreja poder ajudar realmente no problema, né? Então, elas também sugeriram, dentro de um projeto, estabelecer esses critérios. Elas comentaram também que a igreja pode fazer, inclusive, parcerias com empresas de emprego, não me lembro o nome que elas citaram agora, né? Mas tem essas empresas que agências de emprego, né? E eu não sabia, elas fazem parcerias com igrejas muitas vezes, né? Então achei bem interessante, porque aí a igreja também atuando de uma forma de auxiliar os irmãos
que estão desempregados ao acharem emprego, né? Então, achei bem interessante. Então, dentro de um projeto maior, elas estão falando. E elas comentaram também da necessidade de levar a palavra e a oração juntamente com o alimento, não levar só o alimento físico, porque muitas vezes o problema não é o alimento físico, principalmente quando a gente está falando de pessoas que não são cristãos ali, que estão firmes, às vezes estão desviados, às vezes não são nem cristãos. A igreja atua também em ação social, muitas vezes com pessoas que não são cristãs. Então, a igreja não pode simplesmente levar o alimento físico, porque está ignorando o principal. Então, elas comentaram da necessidade de também levar a palavra e oração, sempre quando se leva o alimento físico, né? Então, também achei muito pertinente a observação delas. E aí, dentro da aplicação imediata que nós pensamos ali no momento, da parte de aplicação imediata, esse também é um projeto bem mais amplo, né, que leva um tempo muito maior, mas pensando na aplicação imediata, a gente pensou que de repente seria possível, nas próximas ações sociais da igreja, de entrega de cesta básica, de coisas do gênero, a gente poderia incluir essa questão de levar também uma palavra e oração. Não só entregar cesta básica, não só entregar o material de ação social para alguém, mas sempre que for levar, e talvez nas próximas agora, levar uma palavra e a oração, ou um ou outro, ou os dois até. E aí, refletindo um pouco mais sobre isso, eu pensei numa sugestão específica para as irmãs, porque nós temos a seguinte problemática, que eu acredito que não é uma pessoa só que faz essa entrega, né? Tem vários irmãos na igreja que fazem essas entregas, às vezes o momento da entrega também é um momento difícil, não é um domingo, por exemplo, num sábado, é durante a semana, em outros momentos, então é difícil você ter uma articulação para que de repente as irmãs pudessem até acompanhar, para levar essa palavra, a oração, etc. Então o que eu pensei? Que de repente nós poderíamos criar uma caixinha com aquelas pílulas de textos bíblicos específicos para essa questão de promessas de Deus sobre sustento material, sobre enfrentar dificuldades, selecionar, isso envolveria, em primeiro lugar, selecionar textos bíblicos que são apropriados para essa ocasião que essa pessoa está passando. E a gente poderia fazer uma caixinha onde poderia manter armazenado esses textos bíblicos, né, e ir suprindo esses textos bíblicos ali dentro, porque as pessoas da ação social, sabendo disso, toda vez que elas vão pegar esses alimentos na igreja, ou vão levar em algum lugar, elas sabem que tem aquela caixinha com os textos bíblicos, em que elas podem lançar mão antes de ir levar o alimento. Porque muitas vezes na correria a pessoa não tem tempo para sentar, abrir a Bíblia, procurar um texto bíblico, às vezes fica dependendo do improviso, às vezes vem na mente um texto bíblico, às vezes não vem. Então a pessoa às vezes acaba levando e deixando o alimento e não deixando uma palavra também, simplesmente por conta da correria. E se fosse possível ter uma caixinha ali abastecida com esses textos bíblicos, em que sempre que alguém fosse levar soubesse, pode pegar ali, tem um texto bíblico à mão que Deus pode usar na vida do irmão que está necessitado, está passando, pode consolar, pode trazer uma palavra mesmo de ânimo. Então isso seria, ao meu ver, bem interessante, prático, e Deus poderia trabalhar muito a partir de uma coisa tão simples como essa. E eu pensei não só uma caixinha com textos bíblicos, mas se as irmãs acharem interessante, até mesmo uma caixinha com algumas orações curtas, bem específicas, próprias, que os irmãos poderiam lançar a mão, de repente, para eles lembrarem de orar quando entregarem lá, porque se eles têm uma caixinha ali de oração para isso especificamente, a primeira coisa eles vão lembrar da importância de levar a oração junto com a cesta básica, com o alimento, né?
Mas, em segundo lugar, eles podem até mesmo abrir essa oração ali, curta, né, em poucas palavras, que é colocada também, poderia ser colocada em forma de pílulas, né, e poderiam ler aquela oração. Isso aqui são orações das irmãs da igreja, né, que colocando esse ministério diante de Deus ali, e aí o irmão entrega a cesta básica e lê ali aquelas poucas palavras daquela oração. Pode orar e pode ler a oração dos irmãos que atuando nesse ministério. Então, é uma sugestão que eu acredito que pode se materializar num projeto que pode ser executado imediatamente. Bastaria as irmãs fazerem um levantamento de alguns textos bíblicos, colocarem ali em papéis, né? Pode ser de repente digitado, pedir ajuda para alguém para digitar ali, cortar os papeizinhos dos textos bíblicos e também, até se preferirem, ou até os dois, né? Pequenas, curtas orações específicas, né, cada uma diferente da outra, né, mas específicas ali para pessoas que estão passando por dificuldades e tal, ou de repente até uma oração casando junto com cada texto bíblico, né? Então é a sugestão que eu deixo para as irmãs para colocar na forma de um projeto aquilo que elas mesmas já tinham pensado ali no momento do domingo, né? Só mesmo colocando em termos bem objetivos o que poderia ser feito. Por fim, o grupo das necessidades emocionais e de saúde também comentaram na necessidade de criar uma equipe para atuar nessa área dentro de um projeto mais amplo, né, que eles fizeram. Essa equipe poderia atuar com base em algumas escalas que atuariam após o culto, por exemplo, focando na questão da oração, né? Essas escalas poderiam atuar após o culto, orando por pessoas, poderia ter uma escala de pessoas que ficariam de plantão após todos os cultos da igreja, plantão de oração, né? Nem que fosse ali 30 minutos, porque muitas vezes as pessoas entram na igreja e estão precisando desesperadamente de uma oração. Isso é uma coisa mais comum que a gente vê. Quando você tem uma pessoa, principalmente que não tem o costume de ir na igreja, quando ela vai para a igreja é porque a situação está feia. E ela precisa muitas vezes de uma oração. E frequentemente, num culto de domingo à noite, né, tem uma agenda ali extensa, né, tem o louvor, tem a pregação, tudo, tem momentos de oração esporádicos ali, e não sobra muitas vezes um tempo para que a pessoa receba uma oração individual diante de um problema. Então, muitas igrejas já atuam com esse plantão após o culto, né? Às vezes o próprio pastor fica de plantão ali orando por pessoas após o culto, mas nada impede que haja uma equipe de oração especificamente designada para isso, que fica ali naquele plantão após o culto e orando por algumas pessoas que podem procurar por oração. É claro que daí os meninos falaram ali, esse grupo eu não comentei, foi o Robiran e o Lecinho, e eu não me lembro de mais alguém, não sei se tinha mais alguém, mas eu me lembro dos dois, né, o Robiran e o Lecinho, que pensaram sobre esse projeto. E aí esse grupo faria uma escala, né, para fazer o plantão após o culto de oração, para receber pessoas realmente com aquela necessidade, às vezes de saúde, às vezes emocional, que precisa receber uma oração. E aí eles pensaram até em colocar um banner, fazer um bannerzinho, colocar ali, olha, se você precisa de oração, vem aqui, né, para as pessoas saberem que tem esse trabalho logo após o culto, né? E é claro, daí tem um tempo, certo tempo determinado, né? Sei lá, meia hora depois do culto, né? Um espaço ali, né? Então, bem interessante também. E não só esse grupo poderia fazer isso, como poderia ter uma escala para visitar irmãos que estão doentes, para orar por eles. Então, uma organização. Como a gente já disse, né? Isso acontece? Claro que acontece. Só que não há uma organização para que isso aconteça sistematicamente e para que não haja falhas. Então, se houvesse um grupo responsável, se houvesse uma escala para que pudesse atuar, sabendo, tem um irmão que está internado, então tem ali uns irmãos que fazem esse trabalho, tem uma escala, podem ir orar,
tem alguém que está doente, eles têm uma escala, tem um irmão que é designado para orar pelo outro. Então a gente consegue cumprir esse trabalho de auxílio aos necessitados emocionais, de saúde, e não falhar nesse ponto por falta de organização. Então também ideias muito boas. E aí para aplicação imediata, eles pensaram no banner para colocar já na igreja e já começar a atender as pessoas aos fins, no final dos cultos, que tenham, eventualmente precisem de uma oração urgente, por necessidades urgentes também que estão acontecendo. Então, esses são os temas, os projetos dos grupos e também as minhas observações sobre cada grupo específico. No caso desse último grupo, a observação específica, eu acredito que não tem muito para observar aqui, é só mesmo eles fazerem o banner e já começarem a colocar em prática. Não precisa conversar com ninguém para fazer isso, eu já conversei com o pastor no domingo, já alertei desses projetos que vão começar a ocorrer, então já estamos autorizados a colocar isso em prática. Né? No momento que os projetos forem acontecendo, eu vou reforçar novamente, olha, pastor, vamos colocar um banner ali, porque vai ter um momento aqui que é os meninos do projeto que estão aplicando o projeto de conclusão deles, um outro, sei lá, que vai usar a ceia, eu também já comunico. Então vocês têm que estar se comunicando comigo para que eu também esteja me comunicando com o pastor e alertando sobre coisas que vão estar acontecendo. Tem outros que também não precisam, né, fazer a recepção ali, entregar esse presente para visitantes. Isso aí não precisa tanto de nenhuma articulação especial, mas outros precisam. Então vocês têm que estar se comunicando comigo para que eu possa me comunicar com o pastor, mas eu já falei previamente com ele e alertei dos projetos que vão começar a ser colocados em prática. Então não esqueça que isso que vocês vão fazer é muito mais do que um projeto para concluir um curso. Se vocês colocarem isso realmente diante de Deus, orarem realmente, né? Colocarem nas mãos de Deus isso como um trabalho para Ele mais e antes do que para a conclusão de um curso, isso vai se tornar um projeto do reino de Deus. E se tornando um projeto do reino de Deus, as consequências são imprevisíveis. Porque o Espírito Santo pega carona nisso que vocês estão fazendo e pode ir muito além daquilo que vocês acham que é possível acontecer nesses projetos. Então, a ideia é isso mesmo, são projetos simples, são partes, pelo menos, bem simples que vocês vão aplicar nesse primeiro momento, mas com a expectativa de que é assim que Deus age, através de coisas muito simples, mas que são colocadas diante dele em oração, consagrando e pedindo a ação dele sobre aquilo que nós planejamos. Né? O texto de Provérbios diz: do coração do homem são os planos, mas a resposta vem do Senhor. Quer dizer, nós planejamos, mas o nosso planejamento não faz acontecer nada. É Deus que age por meio dos nossos planos quando nós consagramos a Ele. Então a ideia desse projeto é criar uma ocasião para que nós possamos fazer isso agora, fazer isso depois, até chegar um momento que a gente não precisa mais de curso para fazer, a gente não precisa mais de um estímulo para fazer. A gente faz totalmente porque nós queremos servir a Deus e queremos ver Ele atuar à nossa volta. Então, qualquer dúvida sobre os projetos, me perguntem pelo grupo, individualmente, e comuniquem aqueles grupos, principalmente que faltou comunicar alguma coisa, né, especificar alguma coisa, estejam em comunicação comigo também, para que eu possa estar preparando o terreno para vocês aplicarem o projeto, ok? Depois da experiência dos projetos, não se esqueçam da folha, que tem que anotar ali a experiência em breves palavras, para depois me devolver uma folha do grupo, só uma folha por grupo, ok? Então,
Deus abençoe. Até mais.